Stephanie, nessa questão, assim, existem aquelas avaliações visuais que a gente faz, né? Visuais de Isso. tato. Então, no caso, a avaliação visual e a avaliação de tato. Por exemplo, tato a gente usa muito para feno, né? Um feno duro, que espeta a mão. É um feno que vai ter uma qualidade muito baixa, né? Com uma qualidade de fibra muito ruim. Então, quando você pega um feno de gramínea cortado mais cedo, vai ter alta proteína, ele vai ser mais macio, ele vai ser mais agradável no toque, vamos dizer assim. Então, assim, existem essas questões práticas de vivência, né? Aqui nós estamos falando de análise de alimento, mas outra coisa que muito nutricionista avalia e é importante, né, seria análise de composição das fezes, por exemplo. Então, nessa questão que você está falando de como que eu posso fazer uma análise ou tentar interpretar o material. Análise visual, por exemplo, que a gente fala de score de fezes, é sempre muito importante do ponto de vista nutricional para saber essa questão de processamento de amido, de milho, essas coisas. Então, assim, a observação, ela é importante, né? O histórico, né? O conhecimento prévio do nutricionista, do produtor, fala, nossa, essa silagem está com cheiro bom, ela está bem compactada, então, não tem presença de mofo. Então, tudo isso acaba sendo importante. Mensuração de temperatura, como disse o Tomer, né? Vou medir a temperatura do silo. São coisas que dá para fazer muito mais de maneira barata, né? Vou medir densidade do silo, também é algo que dá para fazer a nível de campo, sem custos elevados. Então, existem essas possibilidades. E o que nós sempre falamos, né, e aconselhamos é, quando for enviar uma amostra, né, efetivamente nós gostaríamos de fazer muito mais análise para ter aquele panorama geral e fechar bem o diagnóstico, mas envolve custos, né, como disse o Tomer. O importante para aquele que, eu tenho um recurso menor, mas eu preciso mandar uma amostra, é garantir que essa amostra represente o todo. Tá? Eu acho que é isso que a gente sempre foca com os nossos treinamentos, com as nossas dicas. Ele tem que representar o todo. Aquele material de 250, 500 gramas que vai ser encaminhada para o laboratório, ela tem que representar ou o total da minha silagem, ou o total da minha carga de DDG, da minha carga de resíduo de cervejaria. Por quê? Porque é nele que eu estou depositando um investimento, vamos dizer assim, para me dar o retorno. Então, se ele for representativo, ou seja, peguei de diferentes pontos, garanti uma boa homogeneização, embalei, enviei, então você reduz a necessidade, por exemplo, de fazer uma nova coleta, etc, etc. Então, isso acaba trazendo garantias maiores em relação à análise e uma questão financeira também. E Era aí o ponto que eu ia puxar. Opa, desculpa, mas... Eu ia falar a mesma coisa, era aí que a gente ia chegar, né? Porque aí, às vezes, já quase nunca faz a análise. Aí, quando vai fazer, não faz o negócio direito, né? Não faz o negócio representativo e aí não adianta de nada, né? Digamos assim. Então, cortei a Stephanie, mas a pergunta que a Stephanie ia fazer é como fazer uma boa amostragem aí, né? Dos alimentos mais importantes. Quais são as principais dicas para enviar para o laboratório essa amostra aí que é representativa que o Daniel falou? E só completando a pergunta, queria saber se, assim, o técnico, mais para o Daniel, né, que mais é a parte laboratorial, quando o técnico ele recebe essa amostra, ele consegue identificar que não é uma amostra legal, que não foi retirado, coletado corretamente, ou não, entendeu? Assim, acho que esses erros aí que a Maísa pontuou, tipo, como que ele deve fazer, o técnico consegue visualizar ou não? Se vocês me permitem, eu vou responder primeiro a pergunta da Stephanie, tá? E depois a gente volta para a questão da colheita. Até o Tomer pode falar bastante dessa parte de como fazer a amostragem, enfim. Eu acho que esse ponto é muito importante. Primeiro ponto, Stephanie, é assim, o material quando chega no laboratório, a gente tem que acreditar que aquilo representa o todo. Esse é o preceito, né? Então, quando ele chega, o que nós conseguimos identificar é se durante o transporte esse material sofreu algum problema. Amostras muito úmidas, elas podem fermentar, ela pode ter perda de qualidade. Então, se o transporte for um transporte de 2 dias, é uma coisa. Se o transporte for um transporte de 10 dias, eu posso ter problemas, né? Então, eu posso ter uma fermentação inadequada, esse material pode esquentar, pode ter as reações de Maillard, pode ter complexação de proteína, ou seja, a análise ela vai ficar comprometida. Então, nós conseguimos identificar, por exemplo, recebemos o material, esse material começou a apresentar mofo, apresentar bolor em volta da amostra, ou seja,
A amostra provavelmente ficou muito tempo durante o transporte e o acondicionamento não foi feito adequadamente, né? Então, existem as formas, né, de acondicionar, se vai congelado, se vai embalado a vácuo, ou se você vai fazer aqueles microsilos apertando com a mão, por exemplo, né? Cada um vai ter o seu diferencial, mas também você tem que ter uma tecnologia por trás para conseguir fazer isso. Então, assim, respondendo a sua questão, nós conseguimos muito fazer uma avaliação da questão do transporte. Se a amostragem lá no campo ela não foi fidedigna, a gente não tem como saber pelo fato da gente não ter acompanhado a colheita. Então, por exemplo, pode ter uma silagem de milho com grande quantidade de grãos, mas se na hora da amostragem foi pego aquele material superficial, que é menos denso, ele vai ser rico em fibra e vai ter pouco grão. Então, quando chega aqui para a gente vai fazer análise e esse material vai dar, por exemplo, 12% de amido. Não é fidedigno, por quê? Porque a amostragem, a origem acabou não sendo correta de acordo com o material que chegou aqui. Então, esse viés, esse confundimento pode acontecer. Infelizmente, o laboratório não tem como acompanhar. Mas a gente faz nossos testes internos, e daí é onde a gente traz os números para vocês. A gente já chegou a fazer testes de amostragem, mostrando, por exemplo, que uma silagem que tem 25% de amido, quando bem amostrada, se você tiver equívocos, ela pode cair para 12, para 13. Porque, às vezes, na forma com que foi colhida, na forma com que foi amostrada, veio muito mais fibra do que grãos, efetivamente. Então, gerando aí um laudo equivocado. Só que a amostra, a partir do momento que chega aqui, a gente não sabe o histórico. Então, é muito importante esse ponto de amostragem para que o laudo seja fidedigno ao seu material original na fazenda.